gente tem falado. Coloca aí pra gente, ao longo dessas quintas de novembro, o nosso... Quem lembra aí do que a gente tem falado? Opa, uma pessoa que lembrou, glória a Deus. A direção perfeita vem de Deus. E a gente tem construído aqui, né, um entendimento, né? Na primeira, a gente começou acertando aí questão da renovação de mente, como isso é fundamental, é importante para a gente experimentar verdadeiramente essa vontade do Senhor que é perfeita para nós. A gente falou isso, na verdade, na segunda. Na terceira, nós aprofundamos um pouquinho, falando de frustração, falando de coisas que às vezes tentam nos prender numa realidade que Deus não planejou para a gente. E eu quero continuar contigo a partir disso aí, fazendo essa declaração aqui maravilhosa. Todo pensamento gera uma decisão que irá direcionar o nosso destino. Todo pensamento, você pensa algo e daqui a pouco você já está tomando a direção daquilo que você está pensando. Não foge dessa regrinha aqui. Então, qual o segredo que me garante andar na direção certa? E eu venho construindo isso com você, é pensar certo, pensar como Deus pensa, de acordo com a palavra de Deus. Você vai, com certeza, vai entender muito bem isso. Eu converso com muitas pessoas que são novos convertidos, chegaram no reino agora. A pessoa, às vezes, com uma certa idade, ela nasceu no reino, né? Ela recebeu agora um espírito novinho, ela vai ter o corpo dela físico glorificado, junto com todos nós aqui, mas os seus pensamentos, os arquivos mentais, eles ainda são arquivos do velho homem. É ou não é? Ele chegou agora no reino, então o que vai ter que acontecer? Vai ter que acontecer uma troca, não tem jeito. A gente vai ter que observar na palavra de Deus como Deus pensa sobre esse assunto. Eu agora vou ter que ajustar os meus pensamentos sobre aquele assunto a como Deus pensa, ou como Deus pensa, melhor dizendo. Porque a gente pode vir, e acredito que tenha muita gente assim no reino de Deus, que às vezes quer que o reino de Deus, a vontade dele tenha que se adequar àquilo que eu escolho, àquilo que é a minha vontade. Não, na verdade isso funciona de maneira contrária. É a gente que se adequa à vontade dele. Quantos estão entendendo aqui essa noite? Então, pensar certo é um grande desafio e tem que ser com base na palavra de Deus. O que nos influencia em termos de pensamento também acaba nos moldando. Isso é uma verdade. O jeito que eu penso, ele molda o meu jeito de ser, como eu me relaciono com as pessoas, como eu tenho a habilidade de lidar com finanças, como eu reajo às situações adversas da vida. Isso tudo é parte do pensamento, vai me moldando, vai me influenciando. Então, se você quer mudar aqui, no caso aqui é aqui nessa minha mão, assim, deixa eu fazer assim, fica melhor. Aqui é o pensamento e aqui é o ser moldado. Se eu quero mudar aqui, eu tenho que mudar primeiro na raiz. Como que eu penso sobre determinadas coisas? A Bíblia, Paulo vai apontar para a gente, eu gosto muito dessa aplicação na escola que a gente tem aqui. A gente trabalhava com uma escola há muitos anos aqui chamada Atos, e a partir do ano que vem a gente vai inaugurar a nossa própria escola, Avance. Olha que notícia boa! Você é muito convidado a se matricular para você aprofundar mais teu conhecimento de Deus, quem você é nele, as suas promessas, né, que estão disponíveis para você. Então a gente convida você a esse ano 2020 dropar nessa onda, uma linguagem do surf. Quem é do surf entende. Dropar nessa onda aí de mais unção, mais informação, mais influência de Deus na sua vida, para que você comece a acessar lugares que você ainda não tinha tido esse esclarecimento, essa luz, né, de Deus. Então, Paulo, quando ele está tratando lá nas suas cartas, ele fala de 3 tipos de homens. Ele fala do homem natural. Esse homem natural, ele está ali falando, se referindo ao homem que
não conhece a Deus ainda, não teve a luz da palavra abrindo o seu entendimento, ainda não aconteceu o novo nascimento, e ele chama isso de homem natural. Depois ele fala do homem espiritual. Esse homem nasceu de novo, e esse homem agora recebeu o Espírito Santo, habitando, uma parte de Deus habitando dentro desse homem, e esse homem agora tem todas as condições de ser dirigido por Deus. Em Romanos 8,14 vai falar que todo filho de Deus, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, é filho de Deus. Mas ele fala do terceiro homem, que é o homem carnal. Quem seria esse homem carnal? É aquele que aceitou a Jesus, teve o novo nascimento, mas ele não desenvolveu ou não começou ainda a desenvolver um relacionamento vivo, tem que ser vivo, com Deus, pela renovação da mente, pela palavra de Deus, e ele ainda não experimentou transformação em várias áreas da vida dele. E isso eu vou falar para vocês que isso é independente de anos de igreja, tá, gente? Pode ter pessoa que já nasceu de novo, mas está andando como carnal, às vezes com 15 anos de igreja, com 20 anos de igreja. Porque se a gente pegar a vida com Deus e transformar ela simplesmente numa vida religiosa, eu só me encontro com Deus aos domingos na igreja, né? E eu tenho aquela regrinha, não, domingo eu não falto, mas se chega na segunda, na terça, na quarta, até sábado, eu não estou nem aí para Deus. Eu vivo de qualquer jeito, eu não tenho um momento de oração, eu não leio a palavra, eu não busco me encher da verdade. Isso está mais para os moldes de uma vida religiosa do que um relacionamento vivo com Deus. E Paulo faz essa diferença, o natural, o espiritual e o homem carnal. Já nasceu de novo, mas não desenvolve. E eu coloquei aqui, o ser carnal, esse homem que nasceu de novo, esse homem que tem todo esse potencial habitando dentro dele para fazer ele crescer, está apto a viver o plano gigantesco de Deus. Ele vive uma mentalidade natural afastado da verdade de Deus. Gente, isso é a pior coisa que tem, você está afastado da verdade. É você não conhecer a verdade, não ter revelação da verdade, porque acontece aquilo ali depois da vírgula, dominando as suas ações. Ele mesmo toma a frente, ele reage com base nos sentimentos, ele reage com base naquilo que ele acredita, que tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Deus dirige a nossa vida para nós nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Você crê nisso aí? E é com base na palavra, não tem como ser diferente isso aqui. Então, quando a gente fala de o ser carnal, aí eu coloquei aqui, a carnalidade, antes de ser um mau comportamento, é um mau pensamento. Analise isso aí comigo. Se você ajeita lá nos pensamentos, o seu comportamento vai começar a mudar. Sim ou não? Eu estou errado em pensar assim? Aí eu coloquei aqui, uma boa parte da igreja não vive uma vida vitoriosa, preste atenção nisso, porque sua programação mental a leva à derrota. Aí eu estava pensando, quando eu digitei essa frase aí, e fiquei olhando para ela, e eu estava de frente para o meu computador, aí fiquei fazendo essa analogia com o computador. Isso aqui é como se fosse um vírus. Se você abrir um computador, não sei quem já teve a oportunidade de ver, você vê até num vídeo hoje, se você quiser, como que é um computador por dentro? Ele é cheio ali de microchips, e cada um chip desse tem uma informação que faz o computador, lá no seu extrato final, entregar algo com sucesso. Ele funciona tudo direitinho. Se você, às vezes, você olha um negocinho pequenininho lá, vou tirar esse aqui. Se você tirar aquele ali, vai comprometer todo o resultado daquela máquina ali. Aí eu estava pensando, é igualzinho. Se eu tenho um chip mental errado, compromete todo o resultado de sucesso na minha vida. Eu posso já ter recebido a Deus, eu posso já estar vindo à igreja, continuamente, todos os domingos, mas se um determinado assunto não está em linha com a vontade dele, para a minha vida, e para todos nós, eu sempre vou chegar lá no resultado final e vou experimentar
um resultado, desculpa a redundância, mas eu vou experimentar um resultado que eu não queria. Poxa, mas por que eu estou experimentando esse resultado? Porque lá dentro, no pensamento, isso aí está errado, não está funcionando muito bem. E Deus fez você um ser espiritual. Você é um ser espiritual? Você nasceu de novo, você está vivo, prontinho para Ele. Você é um ser pensante, você é um ser que está pronto para receber e entender, ó, isso vem de Deus, isso não vem. Ele te dá essa capacidade. Mas olha essa outra tela aqui. Se a minha programação mental está errada, minhas ações também serão. Porque isso parte de uma programação mental. E não tem como a gente escapar disso, porque a gente é resultado daquilo que a gente pensa. Então o homem sempre será servo da sua mentalidade. Se a minha mentalidade, ela coopera para o meu bem, eu vou ter resultados positivos. Mas se aquilo que eu penso, ela vai gerar resultados ruins, eu tenho que pensar direito, como é que eu estou pensando sobre esse determinado assunto? Porque eu só estou experimentando resultados errados. E tem esse texto de provérbio que eu coloquei aqui, ó, Provérbios 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Nós somos frutos do que nós pensamos, de como tem que ser em determinado assunto, como você reage às situações. Às vezes, tem pessoas que até acham que a reação, ela não está ligada a isso. Mas sim, a reação também é fruto do que você pensa. Quer ver? Tem um ditado aí que parece até que é bíblico, mas é um ditado popular. Fala assim, ó, cara que mamãe beijou. Ah, vem dizer que vocês não sabem. Vem dizer que vocês não sabem. Cara que mamãe beijou, ninguém bate. Não é assim que o pessoal aí no mundo fala? Vocês estão acanhados, mas é assim que... Não, cara que mamãe beijou, ninguém bate. Mas isso é o quê? Isso é uma programação que a gente, ao longo da nossa vida, isso aí é um dito dos antigos, a gente vem escutando isso aí, isso vem programando a gente. A nossa mentalidade é formada nisso aí. Então, quando você vem para o reino de Deus, o que Jesus fala? Não, ele fala que se a gente der apanhar do lado de uma face, a gente tem que oferecer a outra. Vai entrar em rota de colisão, porque na tua mentalidade você sempre ouviu assim, não, peraí, cara que mamãe beijou, ninguém bate. Como é que eu leio aqui agora? E Jesus está falando que se alguém bater de um lado da minha face, eu tenho que oferecer a outra. Então você vai ter que estudar, você vai ter que entender qual é o princípio que ele está querendo aplicar no teu coração ali. E o princípio dessa palavra não é que você tem que ser uma pessoa que as pessoas maltratam e fazem de você gato e sapato. Não é isso. Ali Deus está dando uma aplicação de domínio para a gente. Ele vai falar alguns textos, ele fala também, ó, se mandarem você andar 1 milha, ande 2, porque a primeira milha ele te dominou, que naquela época os romanos, eles exerciam poder sobre o povo judeu, porque eles dominavam os judeus, e se eles não quisessem carregar uma mala durante 1 milha, o judeu era obrigado a carregar. Até aquela primeira milha ali, o judeu dominava ele. Quando chegasse na primeira milha, ele parasse e falasse assim, não, agora eu vou andar mais 1. Não, mas você está liberado, pode chamar até outro judeu para carregar. Não, eu quero carregar. Isso é um princípio de domínio. Você pegou o domínio de volta. Então Jesus, ele faz algumas aplicações para a gente, para mudar o nosso modo de pensar e verdadeiramente colocar a gente na posição original. Qual é a posição original que Deus tem para todo filho de Deus? É a posição que ele deu para o primeiro homem chamado Adão. Ele chega em Gênesis 1:26 e ele fala assim, Adão, domine, olha o verbo aqui, domine, é a mesma raiz do verbo aplicado para os reis. Você vai reinar, você vai dominar sobre essas coisas. Domine sobre, ele fala de aves do céu, ele fala dos animais rastejantes, os animais das profundezas. Você, Adão, eu estou te dando potencial para você dominar sobre todas essas coisas. E Adão, a gente não sabe a ordem cronológica disso, né, até chegar a Gênesis capítulo 3, mas Adão, quando peca, ele perde esse domínio por causa do pecado que entra no mundo. E
Passa-se muitos anos, Jesus vem e ele entrega esse domínio de volta para mim e para você. Isso é bom? Merece um glória a Deus aí? Ele entregou isso de volta. Eu agora não vou ficar à mercê mais dos meus sentimentos. Eu agora não vou deixar que coisas pequenas me dominem, porque agora ele colocou o Espírito Santo dele em mim. E junto com o Espírito Santo nós recebemos o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tem uma parte lá do fruto que fala que é o domínio próprio. E eu consigo dominar sobre todas as coisas que vêm contra mim. Amém, igreja? Então é fato isso aqui que você vai ler agora. Mudou a mente, mudou as atitudes. É assim, não foge dessa regra. Porque se você muda a atitude, mas você continua com a sua mentalidade, a sua programação mental errada, uma hora você não vai conseguir, né, de fato, fazer aquilo de maneira automática, porque a tua programação está errada. O resultado final está errado. Então, como eu estou fechando essa série de mensagens, né, falando que a direção perfeita vem de Deus, eu queria plantar no teu coração alguns conselhos que Paulo fala para nós dentro da palavra, e eu peguei aqui Filipenses capítulo 4, para aplicar hoje fundo no teu coração. Eu peguei na versão da Mensagem, que eu amo ler essa versão, leio outras também, mas eu achei interessante a gente cavar um pouco mais e colocar algo que às vezes é tão importante para nós, que são os nossos pensamentos, e que muitas vezes a gente não controla. Você sabia que você pode controlar o que você pensa? Você tem que pensar primeiro. Agora eu vou dobrar aqui. Você tem que pensar no que você pensa. O que eu estou pensando? O que eu estou pensando está me fazendo prosperar ou, na verdade, está jogando contra mim? Porque a gente alimenta esse negócio. Se a gente pensa errado e fica alimentando aquilo ali, nunca você vai ver um resultado diferente na sua vida. E Paulo, ele faz aqui em Filipenses capítulo 4, eu vou caminhar contigo em algumas aplicações aqui, e ele dá essa receita para a gente maravilhosa, inspirado pelo Espírito Santo. Olha, eu vou falar para vocês o que deve ocupar o pensamento de vocês. E essa receita aqui é uma receita de prosperidade para as nossas vidas. Para você que está me escutando aqui presente, para você que está me vendo pela internet, essa receita, o que você vai escutar daqui para frente, quem pratica, quem coloca isso de verdade para funcionar, experimenta resultados maravilhosos. E ele fala assim, parou aqui, ó. Vê aí se saiu do F5. Isso aqui, ele fala assim, ó, resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento. Aí eu vou pegar passo a passo aqui dessas palavras para poder tratar contigo com coisas verdadeiras. Queridos, hoje você vai concordar comigo, é uma avalanche de mentiras que as pessoas, as mídias, elas estão colocando, estão disputando lugar dentro da nossa mente para poder falar para você que isso é a realidade, quando na verdade são notícias falsas, são fakes. Você já viu um vídeo muito bem montado na internet e você até divulga e daqui a pouco uma pessoa chega para você, cara, tira esse negócio aí, isso é fake, isso é notícia falsa. Então Paulo já está falando assim, ó, enche a mente de vocês e o pensamento com coisas verdadeiras. Pare de perder tempo com assim, notícias fantasiosas, coisas que não existem. A gente às vezes dá muita confiança para isso. A gente fica vendo matérias e a nossa mídia, ela é toda corrompida, ela só anuncia aquilo que vai dar ibope, aquilo que, se você... Uma vez eu estava conversando com uma pessoa da igreja, e essa pessoa falou para mim assim, pastor, eu acho que Deus não é o Deus da palavra, na força. Ele estava querendo apontar assim, para a força que ele agia antigamente. Eu falei, por que você acha isso? Não, porque a gente não vê falando assim de pessoas que estão ressuscitando, de pessoas paralíticas que estão andando. Aí eu falei assim, querido, isso não dá ibope para a mídia,
que a gente está aí hoje vivendo, né, refém delas, muitas vezes. O que dá ibope é falar o quê? É desgraça, é matança, é que está indo à falência, que estamos em crise, aí todo mundo fica ligado nisso, se alimentando de mentiras, quando na verdade Deus está fazendo muita coisa. Você crê nisso aí? Deus está salvando, Deus está libertando, Deus está... Se você começar a fazer uma pesquisa, você vai ver que Deus... Eu estou falando de pessoas que estão mortas mesmo no físico. Deus continua hoje ressuscitando pessoas que estão mortas fisicamente e trazendo de volta a vida. Eu vi isso há pouco tempo agora, fiquei até ali um tempão vendo a filmagem, que às vezes, aí vem o negócio, será que isso é fake ou será que isso é verdade? Eu gosto de olhar, orar a Deus, sentir paz no coração, mas eu não duvido do poder de Deus. Ele está fazendo, Ele é o mesmo, né? Hebreus fala que Ele foi, é e sempre será eternamente, Ele não muda, e a gente tem que pensar nas coisas que são verdadeiras, para que o nosso pensamento comece a apontar de forma correta. Coisas que são nobres. Qual o contrário de nobre? É plebeu, né? É aquele que não tinha muito. Plebeu, ele não tinha, era uma pessoa, estava vendo um sinônimo, pessoa asquerosa. Olha só, o plebeu era considerado como uma pessoa asquerosa pelos nobres. Então, quando a gente pensa, aqui a gente não está falando, apontando para pessoas, mas quando Paulo está falando ali, ó, pensa no que é nobre, ele está pensando assim, pensa nas melhores coisas. Se tem alguma coisa tem que ocupar o seu pensamento, que sejam coisas boas, separa lá, seja cuidadoso para alimentar a sua mente de coisa que vai fazer você crescer como pessoa, como um ser, né, um ser humano que você é. Eu não estou falando nem só no nosso segmento evangélico, não, da nossa literatura cristã, Bíblia, não. Às vezes você pode ver um bom filme. Quem gosta de ver um bom filme? Um bom filme te alimenta, me alimenta. Às vezes uma boa literatura, um livro, uma poesia que você lê. Hoje a minha filha estava cantando para eu escutar, que ela ia ter que apresentar uma música, e ela cantou uma música de Toquinho. Quem conhece o Toquinho? Ele era desse tamanho assim, um Toquinho. Não, era o apelido dele, Toquinho, né? Um grande nome aí da nossa música popular. E ela cantou uma música linda para mim. Eu cheguei a me emocionar, saí de perto para não chorar, só bati na cabecinha dela assim, tá afinadinha, gostei. Mas coisa linda da música, falando para preservar o meio ambiente, os passarinhos, o que a gente vai deixar para os nossos filhos. Então, coisas nobres, coisas lindas, coisas respeitáveis. Olha só que coisa linda. Às vezes a gente se alimenta muito de lixo, gente. Desculpa usar essa expressão tão forte, mas o ser humano, ele é ávido, né? Ele tem uma queda para pegar uma matéria, às vezes horrível, sangrenta, e ficar ali gastando tempo se alimentando daquilo. E aqui a palavra está apontando outra coisa para a gente, coisas que são respeitáveis, coisas que são autênticas. Vale a pena eu gastar um tempo pensando nisso aqui. Úteis. É uma peneira boa, né? Aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou consumindo de informação, será que essas coisas são úteis para a minha vida? Traz uma saúde espiritual para mim? Vale a pena a gente fazer essa análise. Coisas graciosas. O melhor, não o pior. O belo e não o feio. Aqui não está falando de pessoas, não. Está falando de você olhar para o lado belo da vida. A vida é boa. Quantos concordam? A vida não é isenta de problemas, de jeito nenhum. Eu acho que se fosse, nem teria graça. Ah, pastor, eu queria viver uma vida sem problema. Não. Às vezes você não sabe nem o que você está falando, porque o problema também, quando a gente vence ele, traz para a gente uma satisfação maravilhosa. Aquele sentimento de vitória. Tem gente que quer ter vitória sem ter luta, mas como vai ter vitória sem ter a luta? Sem ir para a batalha, sem ir para guerrear. Eu não sei se você gosta de filme épico, né? Eu gosto demais. Você viu lá as cenas, quando aquele exército ganha,
como é que eles ficam felizes, como é que eles têm prazer de festejar, de beber junto, o esforço de todo mundo ali mutuamente para uma causa só, trouxe a vitória para todos eles. Isso é bom, isso traz prazer. Então a gente tem que pensar no que é belo. A vida não é isenta de problemas, mas a vida é boa. A gente pode valorizar a nossa vida. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Queridos, isso aí é um exercício, isso não é fácil. Abrir a nossa boca para elogiar, né, situações é um exercício que a gente tem que se submeter isso constantemente. Porque nós somos muito críticos. Nós temos um poder dentro de nós que nós não sabemos usar. Eu falo até numa matéria da Atos, da Nova Criatura, que você agora tem uma R15 que você não vê. Conhece a R15, essa arma? É uma R15 à tua disposição. E eu estou falando ali, quando eu estou falando para os alunos, que você falando em concordância com o que a palavra de Deus diz ao teu respeito, se você crer com o coração e confessar isso, é uma rajada de tiro no mundo espiritual e você consegue espantar muitos males da sua vida, só com o que você declara. Só com o que você declara. As coisas vão vir contra você, mas você se levanta em autoridade, você declara tudo o que Deus diz ao teu respeito e o que Ele já conquistou para você, e você começa a colocar isso para fora, através de quê? Da palavra. O Espírito Santo que habita dentro de você não é diferente lá do Gênesis, quando Ele criou as coisas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E ele estava esperando uma palavra, haja. E quando Deus falou o haja, as coisas começaram a acontecer. Então não é diferente hoje. Hoje eu tenho o Espírito Santo aqui, ó, dentro de mim. E ele só espera que eu me levante e comece a declarar as verdades da palavra, o haja de Deus, para as coisas começarem a mudar ao meu redor. Isso não animou vocês? Que isso, eu pensei que você ia ficar animadão aí, que fechamento, eu fiquei aqui. As coisas começam a mudar ao nosso redor quando a gente começa a entender verdadeiramente o poder que habita dentro de nós. E ele está falando aqui, ó, coisas para elogiar e não para amaldiçoar. Coloque a sua mente, os seus pensamentos em linha com aquilo que você fala. E ele fecha aqui de maneira maravilhosa. Ainda está em Filipenses 4. Ponham em quê? Vamos falar forte? Ponham em prática. É porque é a prática que funciona. A prática é que traz o resultado. Eu posso lá me candidatei a ser um médico, fiz lá vários anos de medicina teórica, mas se na hora que eu tenho que fazer lá a residência, começar a fazer o estágio, eu olhar para o sangue, não posso ver sangue, eu tenho que trabalhar. Não, peraí, mas você estudou isso na teoria, você viu que isso ia acontecer? Não, a teoria ela tem um lugar, e a gente tem que aprender a teoria também, mas ponham em prática o que aprenderam de mim e aqui Paulo está falando dele ali no texto, mas o que vocês aprenderam aqui, falando todas essas quintas de novembro, falando para você renovar sua mente, falando para você guardar o seu coração, hoje falando de como você deve pensar de maneira correta, em linha com a palavra de Deus, o que deve ocupar a sua mente. Então, olha só, põe em prática o que aprenderam aqui nessas quintas, o que ouviram e viram e entenderam. Gente, a gente precisa entender. A gente coloca aqui à tua disposição vários cursos para que você entenda aquilo que nós estamos pregando para você. Porque se você vê a parábola do semeador, você vai ver vários tipos de sementes encontrando ali solos diferentes, que é o coração. Mas o solo que prosperou, eu gosto da versão de Mateus, que no Mateus fala, mas aqueles que compreenderam o poder daquela semente, da palavra ali, eles começaram a ter resultados a 30, a 60 e a 100. Então, você tem que entender aquilo que está sendo pregado. Se você não entendeu, conversa com o pastor de irmã, com o bispo André, com o Ednei,
Ó, eu não entendi isso aí que vocês falaram na hora da pregação. E a gente tem a escola aqui da igreja, a gente tem a EBD, que vai te dar, vai ampliar a sua visão da revelação de quem Deus é, quem você é nele, para que você possa experimentar de verdade, querido. Deus está chamando a gente para um relacionamento vivo com Ele, para que a gente experimente. Olha como é que ele termina. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real, agora sim, real. Que uma coisa é eu só ficar escutando, ter a teoria, mas Ele vai tornar real, e é isso que eu preciso. E eu clamo a Deus que nessa série você tem, eu vou selar aqui com vocês, a gente vai usar, né, uma unção com óleo, é um elemento que a gente usa, vez por outra aqui, algumas noites, para poder selar aquilo que você recebeu. A gente vai chamar os pastores para selar você. A gente não vai ficar orando por você o tempo todo, vai ser uma oração única, mas a gente vai te pedir que você saia do seu lugar para você selar e tornar real em você a mais excelente harmonia que Ele tem para a tua vida. Você crê nisso aí? Eu queria te pedir para ficar de pé, vou chamar a banda Sala 3 aqui. Eu vou pedir os pastores para se posicionarem aqui na frente. A gente tem aqui o óleo que eles vão usar em você. Vai ser bem rápido. Por favor, se você puder ficar mais alguns minutinhos, ainda tá cedo, não são nem 9 horas ainda. Eles vão estar ministrando uma música aqui. E eu queria selar tudo aquilo que a gente falou nessas quintas de novembro, para que você verdadeiramente experimente. Não fique só no campo da teoria. Eu escutei tanta coisa boa nessas quintas-feiras, mas o que na verdade você está experimentando de fato, o que na verdade está valendo para você. Então, conforme a gente começar a ir cantando, eu queria que você saísse do seu lugar. Eles vão apenas ungir você e selar essas verdades dentro de você. Pode vir.